Olá, está no ar mais um boletim olhando a previsão do tempo e, mais do que isso, alertando para um novo ciclone extratropical. Mas calma, esse ciclone pelo menos até agora, o que a gente consegue entender é que é um ciclone, um fenômeno de menor intensidade do que aquele que a gente viu acontecer essa semana, mas ainda assim traz e provoca ventos fortes de 70 a 80 quilômetros em parte ali do sul do país. Quem vai explicar para a gente melhor e trazer mais detalhes é o Francisco de Assis Diniz, o chefe do Centro de Análise e Previsão do Tempo lá do INMET. Aliás, o Assis já está aqui com a gente. Bem-vindo, meu caro, obrigado pela participação. Chega a ser motivo de preocupação esse novo ciclone aí, Assis, esse último que passou, deixou um rastro de destruição lá para o sul do país, né? Bom dia, Alex. Bom dia, os ouvintes da Notícia Agrícola, os agricultores, produtores rurais. Uma satisfação novamente a gente estar junto aqui para conversar sobre as condições de tempo e clima, principalmente para a agricultura, né? Como você estava falando aí, o que a gente teve essa semana foi um ciclone, vamos dizer assim, um pouco atípico, né? O extratropical, mas normalmente nessa época do ano, de outono a inverno, ocorrem muitos ciclones que acontecem ali na região do Rio Grande do Sul, as partes de Santa Catarina, Uruguai. Por isso que aí tem um nome naquela região, entre Uruguai, Rio Grande do Sul e Argentina, com o Paraguai, aquele nome, tem um nome ali dado pela meteorologia, que é uma região ciclogenética. Por que é essa região? É exatamente uma região de formação de ciclones extratropicais, que ocorre muito nessa época do ano. Porém, esse que vem agora na próxima semana, lá para a segunda e terça-feira, se formando, especialmente na terça-feira, né? Ele vai ser mais fraco, não vai ser com essa intensidade que teve dessa semana, né? Esse vai ser mais fraco, vai pegar mais só a costa leste do Rio Grande do Sul, pegando mais ali todo o leste do Rio Grande do Sul, especialmente também pegando a Grande Porto Alegre, e os ventos podem chegar na faixa de 70, 80 km por hora, né? Pode preocupar ainda assim, né? Porque ainda são ventos aí de maneira ainda forte, e também nas regiões onde já houve aqueles estragos todos durante essa semana dos fortes ventos violentos que aconteceram, né, devido ao ciclone dessa semana. Uhum. Mas ele chega a atuar sobre o continente, Assis, ou ele fica no mar? Não, ele fica. Perdemos o Assis. Vamos tentar reconectar, fazer a conexão lá com o Assis. O Assis está lá no INMET, Instituto Nacional de Meteorologia. Está contando para a gente sobre a volta de um novo ciclone atuando lá na região sul do país, em especial naquela parte leste do Rio Grande do Sul. Eu questionava justamente se ele vai atingir o continente ou se ele vai atuar de uma forma mais isolada em alto mar. Essa era a pergunta que eu tinha feito para o Assis, mas parece que a gente não está conseguindo reconectar aqui o Assis. Ah, tá aqui o Assis. Assis, já me ouve? Estou ouvindo, estou Ah, ouvindo. Eu vou ok. A mudar gente a tela aqui para perdeu. a gente ver. A gente perdeu a conexão, mas eu perguntava para você se é um ciclone que vai atuar no continente ou se ele fica mais em alto mar, Assis. Então, ele vai ficar mais, vamos mudar aqui, ele vai ficar mais entre o continente e o oceano, né? Ele vai se formar mais ou menos para em cima do Rio Grande do Sul, mas vai ficar mais entre o continente e o oceano. A gente podemos ver aqui, ó, Ah, esse mapa aqui, tá vendo aí? sim, estamos vendo. Então, esse mapa é o mapa dos ventos fortes e previsto para acontecer na terça-feira. Isso aqui é para terça-feira, né? Para o dia 7. Então, a gente está vendo aqui os ventos acontecendo terça, no decorrer do dia, principalmente da tarde para a noite. A intensidade dos ventos aumentando mais aqui na parte leste do Rio Grande do Sul e Tá. algumas áreas daqui do litoral e sudeste de Santa Catarina. Então, os ventos mais fortes devem acontecer aqui, realmente, na parte leste do Rio Grande do Sul, né, com parte do oceano, esses ventos ficando na faixa aí de 70 a 80 km por hora. No decorrer do dia, principalmente no decorrer da tarde, né,
a gente tem uns ventos aqui mais significativos, pegando aqui Santa Catarina com Paraná, que é mais associado o lado do sistema frontal do ciclone, né? Também associado com o ciclone, a gente está vendo aqui, né? O movimento ciclone todinho aqui, pegando entre Rio Grande do Sul, indo pelo parte do Paraguai e também parte do Paraná, sul do Paraná e Santa Catarina. Os ventos mais fortes estão acontecendo aqui no leste e sul do Rio Grande do Sul, mas a gente está vendo que tem alguns ventos também, vamos dizer assim, de uma maneira mais significativa, na faixa de uns 60 a 70 km por hora, pegando entre Paraná com Santa Catarina, aqui devido ao transporte dos ventos mais quentes vindo de norte, encontrando os ventos mais frios de sul. Aí faz com que haja exatamente essa formação das condições de ventos mais fortes também. Quer dizer, o núcleo do ciclone... Não são ventos violentos como a gente teve aquele dessa semana, não. Como é que é, Assis? Repete, por favor. Não deve se preocupar, porque não são ventos violentos como a gente teve os ventos dessa semana, não, né? Uhum. Esses aqui são mais fracos. Esses ciclones são os ciclones que normalmente acontece a dimensão dele, né? Em termos de velocidade do vento, né? Porque normalmente esses ciclones eles causam vento de 60, 70, 80 km por hora. Esse é realmente o que normalmente acontece. Muito bem. Então, fica o alerta de qualquer forma que a partir da noite de domingo, né, já começa a se formar essa condição, certo, Assis? Exato. Porém, que a gente vai ver agora, Alex, é a condição da chuva, porque novamente isso está causando bastante chuva. Né? Está causando muita chuva, né? Vamos ver aqui, ele começa a causar chuva, por exemplo, a partir do domingo à noite, ó, na parte norte e centro do Rio Grande do Sul. Aí vai para a segunda-feira, aumenta mais a chuva ainda, na segunda-feira, aumenta mais a chuva, ficando mais essa chuva concentrada entre Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Tá. Aí persiste ainda essa chuva para terça-feira, ele vai persistir na chuva entre Rio Grande do Sul e Santa Catarina, vai ficando. Alô? Parece que a gente perdeu o contato com a Assis de novo. A conexão não está muito firme hoje, não. Vamos tentar restabelecer a conexão. O Assis estava contando para a gente que esse ciclone vai trazer também bastante umidade ali para a região sul do país, principalmente entre o Rio Grande do Sul e Santa Catarina, pelo menos nos primeiros dias de atuação dele. Vamos ver se a gente consegue restabelecer, portanto, o contato. Assis, está me ouvindo? Mas, além dos ventos, esse ciclone também provoca chuva ali na região sul do país, não é isso, Assis? Exatamente. A diferença agora com relação ao anterior que a gente teve agora é que esse vai manter ainda as condições de chuvas intensas, muita chuva ainda para o Rio Grande do Sul e Santa Catarina, né, no decorrer agora do início da próxima semana, né, que se inicia domingo. Então a gente tem condições de bastante chuva, uma certa semelhança com o outro que aconteceu, muita chuva, porém os ventos bem mais fracos, não com aquela intensidade, né? Mas se a gente ver aqui isso aqui é para segunda-feira à noite, a chuva, depois a gente vai ver na terça-feira que a chuva está sempre aumentando, ainda persistindo no Rio Grande do Sul, na terça, na quarta-feira, aumenta, na terça-feira para quarta aumenta mais a chuva ainda, na quarta-feira é que o sistema vai começar a deslocar para norte. Começam aos poucos deslocando para norte, mas ainda sempre causando chuva intensa entre Rio Grande do Sul e Santa Catarina, né? Então a gente vê que entre segunda, terça e quarta-feira, a gente tem bastante chuva para Rio Grande do Sul e Santa Catarina, depois chegando no Paraná. Ela chega também, chuva mais significativa no Paraná, mas somente lá para quarta-feira em diante, Alex. Muito bem. Mas ela não evolui, né? Ela vai até o Mato Grosso do Sul ali e depois chega em São Paulo e vai para o oceano, né? Ela chega, se a gente vê nisso do mapa aqui, né? Ela chega no Mato Grosso do Sul, né? Extremo sul do Mato Grosso do Sul, depois chega ao extremo sul de São Paulo, corre para o oceano.
Então, as chuvas intensamente só vai acontecer entre o Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. A maior intensidade mesmo é maior intensidade é Rio Grande do Sul, né? Ela pega uma chuva mais significativa no leste do Paraná e chega até o sudeste de São Paulo, né? Chega ao sudeste de São Paulo, litoral de São Paulo, aí corre para o oceano. Tá. E isso vai ao longo da semana, então, segunda, terça e quarta. Isso vai ao longo da semana, logo no início, a partir do início dessa semana. Agora a gente já começa essa condição dele, né? Desse novo sistema. E a gente percebe. Esse novo ciclone com uma nova frente fria associada a uma nova frente fria. Tá. E a gente percebe que isso persiste nos próximos dias, né, Assis? A gente percebe aqui a persistência, né? Por os próximos dias que a gente viu ali o andamento daqueles dias de chuva até quinta-feira, né? Que a gente viu de domingo até quinta-feira, domingo à noite até quinta-feira, que tem as condições de chuvas durante os dias da semana. E depois, Assis? Depois a gente vai ver ainda novamente que vai ter outra formação de outro sistema de novo, Alex. Ó. Então, vem novamente no meados do mês, para a terceira semana de julho, a gente novamente vai ter novo sistema, outros sistemas formando, causando chuvas intensas na região sul do Brasil. Pois é, o que a gente percebe é que o mês de julho está sendo bastante chuvoso aí para o sul, né, Assis? Percebe que a entrada de julho está bastante chuvoso, né? Que realmente tem ocorrido chuvas intensas, né? E o interessante é que, se a gente perceber, essas chuvas não pegam muito o extremo oeste do Rio Grande do Sul, ó, com o Uruguai, tá vendo? A divisa, o extremo oeste do Rio Grande do Sul com o Uruguai, está ficando sempre quase sem chuva, né? A frente fria começa a se formar da metade do estado para frente, né? Porque ela está se formando sempre aqui, né, entre a Argentina com o Paraguai. Entre a Argentina com o Paraguai, e aí vem de oeste para leste e intensifica depois aqui na costa. No centro e na costa intensifica mais toda vez. É essa que é a região ciclogênica que você citou no começo da nossa conversa? Aqui, nessa região aqui, a meteorologia, há muitos anos atrás, sempre dava o nome dessa região aqui, uma região ciclogenética, porque são uma região que se formam os ciclones extratropicais aqui, entre Argentina, Paraguai, Uruguai e Rio Grande do Sul. Aí dá-se o nome dessa região ciclogenética, a região de formação de ciclones extratropicais. A questão ali da estiagem na parte central continua e persiste ao longo de julho, né? Exatamente. Aqui, se a gente voltar aqui, né, vê que tá sempre a estiagem aqui na parte central do Brasil, sul da região norte, vai até o Tocantins, grande parte da região nordeste, toda a região sudeste, grande parte e praticamente toda a região centro-oeste também. A gente vê sempre esse buraco aberto aqui, sem condições de chuva, que é o período da estiagem da região, né? E não tem, vamos dizer assim, formação de nuvens nesse período, né? Fica uma área muito forte de subsidência sobre o centro do Brasil, os ventos descendentes, né? Que impedem a formação de nuvens e predominando as condições de céu claro, quase sem nuvens e sem chuva. Assis, mas essa condição úmida para o sul do país é normal para essa época? Depende das situações do padrão atmosférico, assim, né? Tem anos que é normal, né? Porque a gente passou um período longo, aquele período de janeiro, fevereiro, até abril, mais ou menos, com estiagem na região sul. Normalmente, quando tem os sinais na atmosfera, muda a cada 2, 3 meses, né? A cada 50, 60, 80 dias, tem uma mudança de sinal na atmosfera. Como a mudança de sinal na atmosfera estava favorecendo, no período de verão, a subida dos sistemas frontais ficarem mais tempo aqui na região sudeste e centro-oeste, por isso que a gente teve bastante chuva, né? Muita chuva de janeiro, fevereiro e março na região sudeste. Aí, o sinal agora mudou. Houve a mudança de sinal da atmosfera, fazendo com que agora os jatos não subam tanto para norte, os jatos dos ventos fortes na alta atmosfera, passando mais em cima do Rio Grande do Sul, fazendo com que conserve mais os sistemas frontais ficarem em cima do Rio Grande do Sul com Santa Catarina. Mas isso não tem mais chuva nessa região. Isso não tem nada a ver com Laninha, El Ninho, não, né?
Não, a gente ainda está com condições neutras, né? Neutralidade. Condições de neutralidade, ele causa exatamente alta irregularidade de chuva na região sul, né? Pode ser mais, pode ser mais para menos. A gente estava no período de mais para menos, agora, como eu falei, mudou o sinal na atmosfera, né? Agora está mais para mais, que está associado com as ondas atmosféricas, chamadas ondas planetárias, lá do Pacífico, do Oceano Pacífico, com o Oceano Índico, né, que faz com que haja esses bloqueios e o sistema fique mais tempo na região sul, por um período, como eu falei, de 40, 50, 60, até 80 dias, às vezes, variando, e depois volta de novo à condição de situação inversa. Entendi. Muito bem. Ô, Assis, eu vi que você mostrou aí um mapa dos acumulados dos últimos dias. Vamos dar uma Então, olhadinha aqui para a nele. gente ver, Alex, ó, a chuva da semana, né, aqui até ontem, que teve aqui a chuva o efeito do ciclone, né, acumulado de chuva do ciclone. A gente tem chuvas aqui, ó, de Nós, 120 a 150. nós não estamos vendo, Assis. Ah, não está vendo, não? Não. Esse mapa especificamente não. Agora sim. Esse Agora sim. está vendo? Sim, dos últimos 5 dias. Esse está vendo ou não? Sim, dos últimos 5 dias, sim. Ah, é? Mas, então esse de chuva aqui você não está, peraí, esse dos últimos 5 dias aqui, tá vendo? Acumulado? O que eu tô vendo. Ah, dos últimos 5 dias, sim. Agora sim. Então, esse. Então, esse aqui, ó. Então a gente vê a chuva acumulado de chuva até ontem, no Rio Grande do Sul, chuva de 120 a 150 milímetros, que foi exatamente devido um dia de chuva daquele ciclone, né? Intenso que aconteceu, né? Então, pegou a maior intensidade das chuvas entre a parte norte, centro, leste e oeste do Rio Grande do Sul. Menor intensidade a gente vê aqui, ó, no extremo sul do Rio Grande do Sul. E depois, menor intensidade da chuva pegando o estado do Paraná. A chuva concentrou mais entre Santa Catarina e Rio Grande do Sul, né? E a gente vê aqui toda a parte central sem chuva, pegou algumas chuvas aqui também, né? O efeito dele, ó, da frente fria, chegou chuvas aqui, algumas chuvas no Mato Grosso do Sul, chegou São Paulo também, né? Pegou o sudeste de São Paulo, algumas chuvas mais significativas também. E depois a gente teve as chuvas aqui também da costa leste do Nordeste, de menor intensidade, mas sempre acontecendo essas chuvas aqui, né? Quando a gente vem para a região norte, a gente tem as chuvas intensas aqui também entre no norte e noroeste do Amazonas, em Roraima, né? As chuvas acontecendo em Roraima, é até bom, né? Porque está no período aqui do desenvolvimento da soja de Roraima, né, Alex? Aqui, eles plantaram muito aqui, foi até durante mais praticamente o mês de maio. Então, as chuvas que aconteceram em junho e acontecendo agora, então está favorecendo bem, benéficas, sendo bem benéfico para o desenvolvimento da soja em Roraima, lá para os agricultores de soja lá, né? Muito bem. O Assis, nesse momento a gente está, então, sob a atuação de uma massa de ar frio, certo? Nesse momento agora a gente está sobre a massa de ar frio aqui, ó. Como eu falei, aqui na Argentina já está vindo outro sistema se organizando aqui, chegando aqui na Argentina, né? Esse sistema que deve se deslocar depois de chegar aqui no Rio Grande do Sul, lá para o decorrer do dia de domingo, já mudando a condição de tempo aqui, né? A gente já viu que tem condições de chuva domingo à noite aqui no Rio Grande do Sul. Que juntamente com o ciclone vai fazer chover bastante, né? Exato. Então as condições atuais agora tá essa, né? A gente tem as nebulosidades aqui causando chuvas ainda no litoral do Nordeste, litoral do Espírito Santo, aqui tem ainda condições de chuvas fracas. Isso não é bom para o café lá do Espírito Santo, né? E se a gente for ver agora a condição do frio, como é que tá, Alex? Vamos mudar aqui para a condição da geada, tá vendo esse mapa? Estamos vendo. Isso aqui é o mapa de geada, previsão de geada para amanhã. A gente ainda tem previsão de geada, então? A gente tem muita geada ainda para a região sul, né? Especialmente a região sul, para acontecer amanhã. Mas aqui também a gente tem condições de geadas fracas aqui, ó, entre o sudeste de Minas Gerais e também pegando de São Paulo com a Serra de São Paulo, né? As condições de geadas fracas para amanhã ainda também nessa região. Mas o forte mesmo está ali no forte ainda está aqui na região de Castro,
região de General Carneiro, do Paraná, Uhum. região da Serra de Gaúcha, região da Serra Catarinense, funções de geadas ainda moderada a forte nessas regiões. Mas depois passa, Cis? Ou ainda tem Depois geada passa para o final rápido. de Quando a gente semana? vai para o outro dia aqui, ó, já não tem mais, ó, no domingo já não tem mais geada. Tá. Então vai ser rápido Seria mesmo o último dia aí das geadas. àquela situação do sistema que vai mudar o tempo aqui na região sul, né, de maneira rápida. Perfeito. Muito bem. Tá certo, então. Beleza, Informações Alex? bem atualizadas aí do que pode acontecer com o clima. Obrigado, viu, Assis, pela sua Obrigado, participação. Alex. Obrigado a todos aí. Um bom final de semana para todos os ouvintes aí da Notícia Agrícola. Valeu, grande abraço, Assis. Até semana que vem. Francisco de Assis Diniz é o chefe do Centro de Análise e Previsão do Tempo lá do INMET, Instituto Nacional de Meteorologia, alertando para a chegada de para a formação de um novo ciclone extratropical, não com a mesma intensidade daquele anterior. Aquele, inclusive, foi batizado de ciclone bomba, né? Porque teve uma condição muito mais intensa aí e atuou de uma forma muito mais abrangente sobre o continente. Dessa vez, ele deve trazer ventos fortes, principalmente para a região leste do Rio Grande do Sul, um pouquinho ali de Santa Catarina também, região leste de Santa Catarina. Mas, de qualquer forma, os ventos fortes devem se concentrar nessa área. Mas, de qualquer forma, ele deve provocar chuvas intensas em praticamente toda a região sul do país, inclusive chegando aí a levar chuva para parte ali do Mato Grosso do Sul e também de São Paulo. Depois disso, o ciclone se desloca e as condições elas diminuem, aí essas condições de chuvas diminuem. Mas, de qualquer forma, fica o alerta aí para você que nos acompanha no Notícias Agrícolas. Daqui a pouco a gente volta com outras informações e mais destaques. Continue com a gente.